fé e obediência. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui o trecho, pode pôr desde o versículo 1, pode o capítulo inteiro. Nós vamos ler aqui a respeito da conversão de Paulo, ou de Saulo, Saulo de Tarso. Nós vamos ver aqui algo tremendo, a respeito de pessoas, de uma pessoa que sabia o que era a religião. Vamos ver algo tremendo de alguém que tinha uma experiência religiosa em relação a Deus, mas que precisou de uma intervenção divina para que houvesse uma verdadeira transformação no seu estado, na sua condição. Amém? Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Para aí, por enquanto aqui tá bom, deixa aí o texto. Espírito Santo, fala conosco hoje, ministra as nossas vidas e nos leva a outros níveis de relacionamento contigo e de experiências com o Senhor. Leva-nos mesmo a vivenciar a experiência de ter um Deus sobrenatural que vem impactar o nosso coração e a nossa ação aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, quando você estuda sobre a vida de Paulo, você vai descobrir algo. Que ele, quando estava perseguindo a igreja, ele não estava fazendo isso porque ele não acreditava em Deus. Pelo contrário, o conhecimento que ele tinha de Deus, através da religião judaica, o que ele conhecia a respeito de Deus e do Messias, conduziu ele, levou ele a ter esse tipo de ação, a ter esse tipo de atitude. Ele não conseguia se conformar que alguém um dia se levantou para se declarar Messias, e que este homem chamado Jesus, este Messias, havia conseguido trazer um grupo de pessoas que pregava a respeito dele como Messias. Ele não conseguia se conformar com a ação dos cristãos. Para ele era incabível, aquilo não era religião, aquilo era seita. Como você vê ali, a palavra mostra, né, que ele pediu cartas para prender aqueles que pregavam e andavam nessa seita. Irmãos, Paulo estava fazendo isso porque ele era um homem religioso, conhecedor da lei, praticante. Ele era um homem que até ele tinha tanto zelo que ele não queria ver outra coisa acontecendo. Quando ele viu outra coisa acontecendo, ele então começou a perseguir aqueles que se chamavam cristãos. Agora, o que nós vemos aqui de tremendo, olha só, é que Paulo, então, no meio do caminho, onde ele estava destinado a entrar por sinagogas e nas cidades por onde ele entrasse, ao encontrar cristãos, ele estava disposto a prendê-los e até mesmo matá-los. Paulo, no meio deste caminho, tem um encontro. E eu gosto deste encontro, algumas expressões que são liberadas a respeito deste encontro, porque a palavra de Deus mostra que apareceu subitamente, ele foi envolvido ali por uma luz. E você que já ouviu a ministração sobre a igreja andando na velocidade da luz, você vai descobrir que há pessoas que andam na religião e andam na velocidade normal e natural dessa terra. Mas há alguns que vão ser ativados pela luz, que é o próprio Jesus,
para andar na velocidade da luz. A velocidade da luz ela é tremenda, sabe por quê? Porque além de ser 300 mil quilômetros por segundo, ela faz você chegar primeiro, ela faz você ser rejuvenescido, ela faz você alcançar coisas em menos tempo com pouco esforço. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado: você gostaria de andar na velocidade da luz? O desafio você procura lá no nosso site, depois www.caep.pt, uma administração que fala a respeito disso, da igreja caminhando na velocidade da luz, e você vai ver que você pode ser ativado neste nível, e o que você não alcançou em 5 anos, em 10 anos, em 1 ano Deus vai fazer na sua vida, porque Ele vai ativar você neste nível de velocidade. Paulo era um homem religioso, conhecedor de toda a lei, conhecedor, de Deus através do papel, através da letra que mata, mas ele não havia tido um encontro com a luz, com a verdadeira luz que é Jesus. Mas ali naquele lugar a luz o tomou, a luz o envolveu, a luz o cercou, a luz o derrubou, a luz o ativou para um outro nível. Agora vamos lá parar para pensar. A reação de Paulo e a nossa reação. A primeira coisa que eu posso te mostrar aqui é que Paulo, apesar de ser um homem religioso, ele não conhecia Deus. Apesar de ser um homem religioso, ele não tinha experiências com Deus, porque nós vemos lá no versículo 5 que ele próprio, ao ouvir aquela voz, ao ser envolvido naquela luz, ele faz uma afirmação: quem és tu, Senhor? Quando ele fala Senhor, do que ele está falando? Nenhum judeu fala Senhor para alguém que não seja Deus. Porque é tremendo, nós estamos vendo aqui ele está tendo uma revelação. Ele pergunta: quem és, Senhor? Ou seja, é um homem que não conhece Deus, que acaba de ter um encontro com Deus vivo e verdadeiro, mas não sabe quem Ele é. Esse é o problema da religião. As pessoas pensam que conhecem Deus, elas acreditam piamente que têm uma experiência com Deus, mas elas nunca estiveram na presença deste Deus, que tudo transforma, que tudo faz, e que ativa a nossa vida para outros níveis sobrenaturais. Paulo teve esse encontro. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse cara, você hoje precisa desse encontro. Talvez muito tempo de letra, talvez você fale: eu conheço a Bíblia, pastor, eu já li a Bíblia 7 vezes inteirinha num ano. E eu falo: você não entendeu nada. A questão não é a quantidade de Bíblia que você já leu, não é a quantidade de culto que você já participou, não é a quantidade de teologia que você já estudou. O que nós estamos falando aqui é de encontro real com Deus, experiência, para quando o Senhor se manifestar, você poder dizer: Jesus, seja bem-vindo, e não perguntar: quem és tu? Paulo não sabia quem ele era, então Jesus vem e se apresenta: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Quem é que Paulo estava perseguindo? Fala para a pessoa que estava do seu lado, fala para ela assim: Paulo estava perseguindo a igreja. Aí Jesus fala: eu sou Jesus quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. É que a igreja é o corpo de Cristo. A primeira revelação que muitos precisam ter é que a igreja é o corpo de Cristo. E se você não está ligado à igreja, você não está ligado com Cristo. Muita gente quer falar que é cristão, que tem Jesus no coração, mas não quer ter uma ligação com a igreja. E a problemática está aí. A religião e os próprios conceitos dessa pessoa está induzindo ela ao erro. Ao erro de pensar que conhece, pensar que sabe, pensar que vive, mas nunca ter experimentado realmente. Jesus fez uma afirmação: eu sou aquele a quem tu persegues. Paulo pensa: eu persigo a igreja. Quem que é esse cara? Jesus é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Você está entendendo? Logo, irmão, se você está fora, se você está desligado, se você não tem cobertura, se você está caminhando sozinho, isolado, você está cumprindo um plano diabólico. Porque nem Deus anda sozinho, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vive em comunidade. A única vez que Deus disse que não era bom na sua criação foi quando o homem estava só. Andar só é plano diabólico. Deus preparou para você uma família, Deus preparou para você uma igreja, Deus preparou para você o seu próprio corpo, para você se mover nele. Você está me entendendo?
Paulo começa aqui a ter uma revelação tremenda e começa a ouvir expressões como essa: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, não tenta forçar a barra. Saulo, você está indo por um caminho errado, você está querendo salvar a palavra de Deus, querendo salvar a lei, você está querendo salvar aquilo que você conhece como religião, mas de maneira errada. Você está perseguindo aqueles que já foram cheios do Espírito Santo e que têm a promessa que os profetas falaram que teriam: o Messias e o Espírito Santo. Para, cara! Não vai por esse caminho. E a resposta pronta do apóstolo Paulo qual foi? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Vamos lá parar para pensar um pouquinho. Quantos já tem aqui pelo menos 6 meses de conversão aqui? Deixa eu ver. O pastor vai me entalar, é melhor não levantar a mão. Pelo menos 6 meses de conversão, levanta a mão aí. Ela não tomou banho também, está com medo de levantar a mão. Em vez de viagem sou eu. Pelo menos 6 meses de conversão. E quantos desde aquele dia, quantos desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, quantos desde o momento em que você se encontrou com a verdadeira luz, diante da presença dele, falou: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? A gente vem para a igreja, irmãos, e infelizmente somos envolvidos numa metodologia de culto, reunião, celebração, oração para cá e etc e tal, mas Deus mesmo, ouvir falar, ouvir Ele e falar com Ele, muitas vezes é uma coisa extra-igreja, sobrenatural para alguns. A gente até olha, ih, aquele irmão, e Deus falou comigo, a gente até regala o olho. Não pode, já estou 10 anos na igreja, nunca ouvi a voz de Deus. Estou já há 20 anos na igreja e nunca tive uma experiência como essa. O outro chegou agora, caiu agora no chão, já está falando, Deus está falando comigo. São níveis. É que teve gente que se converteu na mente, mas não deixou aquilo que é a verdade entrar no seu coração. Não deixou transformar o seu espírito, a sua condição. Ele ainda continua a caminhar, crendo em Deus, aceitando o sacrifício da cruz, mas de uma forma racional. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te levar num nível em que você tem um encontro com Ele, ouve a sua voz, e em meio a ouvir a sua voz, você responde: Senhor, porque Ele é Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que você faça? Qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida? O que adianta um pregador vir e falar de fé mais obediência igual a honrar a Deus, se você ainda nem entendeu o que é ouvir a voz de Deus, para em primeiro lugar aplicar a fé, em segundo lugar obedecer, para você concluir que você honra a Deus? Alguns dentro da igreja estão precisando ser chacoalhados em sua estrutura religiosa. Alguns que estão em nossos cultos estão precisando ser abanados para entender que Deus quer mais do que religião. Deus quer te dar experiências vívidas de um Deus que é vivo, verdadeiro, fala e te faz mover sobrenaturalmente. O apóstolo Paulo, ao ter esse encontro com a luz, ele abriu mão de toda a religião. Presta atenção, irmãos, ele falou: é Jesus, o Senhor da igreja. Que queres que eu te faça? Aí Jesus fala, olha que direção profética. Muita gente não entende o que é direção profética. Eu vou te mostrar agora na Bíblia o que é ter uma direção profética. Jesus olha para ele, né? O Senhor, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ponto final. Ninguém sentiu arrepio na espinha. Ninguém falou um xerecanta balabaias, aleluia, glória a Deus. Ninguém chorou. Direção profética. Levanta
entra na cidade e lá vão te dizer o que você vai fazer. Muita gente está falando: Deus, fale comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero me mover no sobrenatural. Aí Deus vem e fala: tá bom, se levanta, entra lá naquela igreja e eles vão te dizer o que você vai fazer. A pessoa, o que ela faz? Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, porque eu não estou entendendo nada. Aí Deus ainda dá uma segunda chance e fala: levante, entra naquela igreja, eles vão te dizer o que você tem que fazer. E a pessoa então na terceira vez fala: Senhor! Aí, meu amigo, é Deus, e o homem desiste. Ele fala: não adianta, a gente fala e não entende. Quantas vezes Deus já falou coisas simples como essa para você? E você pensou: é coisa da minha cabeça. Você pensa: se calhar é do meu coração, se calhar estou sendo induzido em erro, se calhar estou me influenciando, se calhar, isso significa o quê? Que você até aqui não teve uma experiência real com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus, a luz do mundo. Você precisa ter um encontro, você precisa entender a voz de Deus, você precisa entender os caminhos do Senhor, que são perfeitos, mas que Ele não te revela por completo. Paulo poderia aqui falar: quê? Eu vou sair daqui agora, entrar na cidade, vou para onde? Direção profética é assim, irmãos. Deus não revela tudo, Deus fala só em parte. Sabe para quê? Para ver se você vai aplicar a sua fé e a sua obediência, honrando a Deus em relação àquilo que Ele já falou. Porque se nesse momento Paulo vira as costas, porque já estava cego, não é isso que a Bíblia mostra? Pode falar o versículo adiante. Se ele toma a decisão de ir por outro caminho, tudo na vida dele seria diferente. Ele recebeu uma direção. A única coisa é que quando nós recebemos uma direção de Deus, nós só temos uma coisa a fazer. Se chama obedecer. Fala algo para a pessoa, é algo impactante. Você vai falar: fala com cara de mal. Sabe fazer cara de mal? Enruga a testa. Enruga a testa, fecha assim os olhos e fala para ela assim: ó, você não tem opção, você só pode obedecer. Cristão verdadeiro, que quer obedecer a Deus, que quer experimentar o sobrenatural, não tem opção, ele tem que obedecer. Não há opção. E diz assim que os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levanta-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Fala para a pessoa que está ao seu lado: jejum. Quer dizer, o cara se converteu agora e já está jejuando. Tem crente que já tem 10 anos de igreja e não sabe nem o que é um jejum parcial. Isso aqui é um homem que está começando, irmão, a sua vida espiritual verdadeiramente, experimentando o sobrenatural, irmão, se movendo naquilo que não é o normal, porque ele já tinha vivido o normal, ele já sabia o que era religião, mas agora ele teve um encontro com um Deus sobrenatural. E no sobrenatural a gente faz coisa maluca. Primeira coisa: 3 dias sem comer e sem beber. E a expressão 3 dias tem muito que se diga. Em 3 dias ocorre morte e ressurreição. Em 3 dias, irmãos, nós morremos para nós mesmos para viver para Deus. Paulo esteve 3 dias sem comer e sem beber, porque ele precisava entender o que estava a se passar na plenitude com ele. Ele teve um encontro. Ele teve um encontro. E nós vemos aqui algo mais poderoso. Eu quero que você aprenda a se mover hoje, irmãos, no sobrenatural. Diz a Bíblia que havia lá em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha o outro nível de relacionamento, olha isso. Quando Paulo vem e fala, quando Jesus vem e aparece para Paulo, qual é a pergunta de Paulo? Quem é? Quem és tu, Senhor? Quando o Senhor aparece para Ananias, é outro nível já é outro tipo de relacionamento. Fala: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está como Paulo ou está como Ananias? O
Senhor aparece e pergunta: quem és tu, Senhor? Ou o Senhor aparece e você fala: eis-me aqui, Senhor. Como é que você está caminhando? Ananias, servo do Senhor, com experiência, com relacionamento com Deus, ele vem e fala: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Que loucura é essa? Para aí. O que é esse governo sobrenatural? Paulo, em primeiro lugar, recebe uma direção profética. Entra na cidade e lá vai ser dito o que é que você vai fazer. Paulo obedece, ele aplica a sua fé naquilo que o Senhor disse para ele. Ele entra na cidade, ele já não enxerga, e em meio àquele jejum, Deus dá a ele uma visão. Ele não está vendo fisicamente, mas ele começa a ver espiritualmente. Ou seja, Paulo já não está mais no natural, Paulo está no sobrenatural. Irmãos, entenda algo: Deus não quer que você se mova no natural, Deus quer que você caminhe no sobrenatural. Deus não quer que você veja aquilo que todo mundo vê. Deus quer que você comece a ver aquilo que ninguém viu. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, Deus vai revelar neste tempo aos seus pequeninos, à sua igreja. Irmãos, Ele vai confundir a sabedoria dos sábios através de uma igreja que se move no sobrenatural. Paulo estava tendo, ele não via fisicamente, mas ele via espiritualmente. Algo vai acontecer. Vai aparecer aqui um homem chamado Ananias. Ele vai colocar a mão sobre a minha cabeça. Ele vai colocar a mão sobre a minha cabeça e eu vou ser curado dessa cegueira. Eu vou ganhar visão. Olha que sobrenatural é isso, irmãos. O cara teve uma visão de um homem entrando, e o nome do homem, Ananias. Quem é que está trabalhando nisso? Quem é que está trabalhando nisso? Enquanto Paulo está tendo visão, Deus já está falando com um homem chamado Ananias, que é seu servo, que é temente a Deus, que está pronto, que está disponível, que está disposto a caminhar em fé e obediência, e se mover no sobrenatural. Enquanto Paulo, que acabou de ter uma experiência com Deus, tem uma visão, Deus está falando com o seu servo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está falando com você agora. Enquanto Ele está dando uma visão para alguém lá fora. Enquanto Deus está dando uma visão para alguém lá fora, Deus está falando com você agora. Deus fala com a sua igreja. E quando Ele fala com a sua igreja, qual é a resposta da sua igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado: fé mais obediência é igual a honra. Quando Deus fala com a sua igreja honra ao Senhor, obedecendo em fé. Agora, você parou para prestar atenção nos detalhes dessa chamada de Ananias? Irmãos, eu gosto disso porque assim, olha só, Deus chega para Ananias e fala o seguinte: olha, Ananias, eu preciso de você. Na verdade não foi bem assim. Só falou: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha que tremendo. Ou seja, não precisou de replé, não precisou de unção, não precisou de rodar, não precisou de nada. Ananias, só chamou. Só chamou. Pronto, eis-me aqui, Senhor. Então Deus começa a dar direção profética para Ananias. Ai, ai, ai. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: direção profética é isso. Deus fala: vai na rua direita, procura a casa de Judas. Dentro da casa de Judas tem um homem chamado Saulo, que é de Tarso. Quando Ananias ouve esse nome, irmãos, eu conheço esse cara, já ouvi falar dele. Esse cara aí anda matando cristãos, homens e mulheres tementes a Deus como eu. Olha para a pessoa que está a fazer sem rir. Hoje em dia tem lá, hoje está passando muitos vídeos no Facebook, né?
de países que estão ceifando cristãos, leiloando suas cabeças, queimando cristãos vivos, né? Muita coisa no Facebook, eu nem gosto de ver aquilo, né? E coisas terríveis. E eu fico indignado porque as Nações Unidas, que preservam tanto, né, o fator da humanidade, mas ninguém dá bola para isso. Sem ninguém liga, né? Só porque é cristão, não sei. Ou porque tem medo de entrar lá, não sei, né? Mas uma coisa é certa, você já pensou Deus falando com você? Vai para um país desse, vai encontrar lá o Alibaba e vai pregar para ele. Seria. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era homem que estava matando, prendendo e matando cristãos, homens e mulheres e crianças. Não queria saber. Paulo estava perseguindo homens como Ananias. Mas aí vem direção profética. Vai lá na rua direita, numa casa de Simão, uma casa de Judas, desculpa. E lá na casa de Judas você vai encontrar um homem de Tarso, o santo de Saulo. Irmãos, eu fico pensando que experiência maluca é essa? Que sobrenaturalidade está acontecendo ali? Ananias vai caminhando por Damasco, então ele chega num lugar e vê, rua direita, é aqui. Deus falou, é aqui. Então ele começa a bater palma nas vizinhanças, lá na vizinhança, olha, tem algum Judas que mora por aqui? Ah, ali ó, aquela casa ali, a terceira casa ali ó, é na rua direita? É na rua direita, bora o Judas. Quando ele está entrando então na casa ali, vai bater palma, sai alguém e fala, olha, tem alguém chamado Saulo aí? Ah, o de Tarso, o Saulo de Tarso, sim, está aqui sim. Que coisa poderosa. Você está entendendo o que é sobrenatural? Sobrenatural é entender aquilo que Deus está querendo fazer agora, da forma como Ele quer. E o que é interessante é que Deus simplesmente dá direções malucas como essa. Malucas no sentido de dizer, vai no lugar, entra na casa de alguém, impõe as mãos. Mas é um matador de crente, não interessa. Eu estou fazendo algo poderoso aí. Vai lá o próximo versículo. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí agora, entra Ananias, põe as mãos sobre o apóstolo Paulo, ele começa a enxergar. E aí, então, irmãos, provavelmente, ali o diálogo deve ser interessante. Olha, Deus falou que quando eu entrasse na cidade, vocês iam dizer o que eu ia fazer. Aí Ananias vem dar um recado para ele. Você vai pregar por gentil e vai padecer pra caramba. Olha que chamado poderoso. Vai em nome do Senhor, que você vai sofrer igual um camelo. Você vai ser perseguido, vai ser apedrejado, vai virar prisioneiro. Você vai passar 2/3 do seu ministério preso. Vai nessa tua força, ó campeão. Quantos crentes do século 21 aceitariam um chamado como esse? Mas aqui está a direção profética. Papel da igreja: fé, obediência, resultado, honrar a Deus. Deixa eu te perguntar, Paulo honrou a Deus em sua vida? Paulo honrou a Deus em seu ministério? Padeceu? Sofreu? Quase morreu? Mas honrou a Deus? Muita gente não está entendendo, ela quer experimentar o sobrenatural. Mas o sobrenatural começa com detalhes tão fundamentais como direções proféticas. Coisas que nós temos que dar os nossos passos naturalmente, com fé e obediência, para poder experimentar Deus. Paulo viu coisas tremendas acontecer, como libertação de endemoniados, cura de enfermos. Até os seus lenços eram levados para as casas dos enfermos para que eles fossem curados. Irmãos, nós estamos falando de um mover tão poderoso sobre a vida deste homem,
Um sobrenatural tão intenso que só foi possível ser relatado, vivido, porque um dia ele caiu e obedeceu. A direção. E o que eu oro hoje, porque eu creio que Deus está nos levando para este nível de relacionamento com Ele. Deus quer te tirar da religiosidade. Deus quer quebrar todos os teus conceitos, seja você português, brasileiro, né, africano, japonês, independente da tua cultura, irmãos. Deus quer te levar a viver cultura de reino de Deus. Deus quer te levar a viver aquilo que é a verdade do Pai, não a religião, não a letra que mata, mas palavra profética, direção profética para a atual geração. Uma geração corrompida, uma geração que não crê em Deus, uma geração onde ontem, mais uma vez, eu ouvi um menino de 11 anos falando que a história de Jesus é fábula. E eu peguei aqueles relatos todos para esse miúdo e falei assim: você já ouviu falar de John Lennon? 11 anos, né? Nunca ouvi falar de John Lennon hoje. Eu já ouviu falar de Titanic? Leonardo DiCaprio? Não, Titanic. Eu peguei aquele vídeo que mostra que todos aqueles que foram arrogantes em relação a Deus e a sua presença morreram cedo. Falei para ele assim: ele tinha 11 anos, eu falei assim: só tem 11 anos, você quer morrer cedo? Você não entra em conflito com ele. Mas fiz mesmo, porque já é a segunda vez que ele nos confronta assim. Eu falei assim: você quer morrer cedo? É melhor você começar a mudar o teu pensamento agora. Porque se você continuar enfrentando Deus do jeito que você está enfrentando, você não vai durar muito tempo. É história, é relato, é verídico. Não tem como negar o fato. Todos aqueles que falaram que seriam maiores ou melhores de Jesus, como ele usou uma expressão assim: que Jesus é mais do que eu? Eu falei: menino, seu menino. Não, eu tinha que ser duro. Tive que mostrar uma coisa. Espero que Deus faça o restante da obra no nome de Jesus. Falei para ele: você sabe que os mais duros como você serão os melhores pregadores. Porque você se vai mudando de ideia já. Certo? Vale a pena viver para Deus. Vale a pena ter Jesus como Senhor da sua vida. Mas essa é a geração que nós vivemos. Esta é a geração ao qual nós estamos lançando os nossos jovens e os nossos adolescentes na rua, para falar com pessoas que têm pensamentos como este, já na idade deles. Como é possível mudar uma nação? Como é possível mudar um conselho? Como é possível mudar um povo? É quando as palavras faltam, só o poder de Deus funciona. Só uma igreja que se move sobrenaturalmente consegue mostrar a realidade de um Deus que é vivo e verdadeiro, que ama uma nação e uma geração. Agora, onde está o veículo? Onde estão aqueles homens e mulheres que, como Paulo, como Ananias, simplesmente perguntam: Senhor, o que queres que eu te faça? Eis-me aqui, Senhor. Qual é a direção que o Senhor me dá para este dia? Ganhar alguém, libertar alguém, transformar alguém. Ah, pastor, mas não foi para isso que me chamaram para a igreja. Me chamaram para aqui porque falaram que Jesus ia pagar minhas contas, ia resolver meus problemas financeiros, ia me dar uma mulher mais bonita. Hoje em dia está assim. Falaram para ele para a igreja para resolver meus problemas, pastor. Vai ouvir rádio evangélica que você vai ouvir. É só crente cantando: para mim, para eu quero, é meu, como posso, aleluia. Ninguém falando: Deus, tudo é teu. Olha o evangelho dessa geração, por isso que não tem poder de Deus revelado. O poder de Deus só se revela quando nós estamos dispostos a fechar, a estar cego para as coisas deste mundo, para ver o espiritual. Quando estamos dispostos a não comer, não beber por 3 dias e 3 noites, até ter direção profética, mesmo que essa seja: vai, porque tu vais padecer em meu nome. E assim mesmo você vai. Aí você vai ter poder de Deus. Aí nós, igreja, vamos experimentar o poder de Deus. Culto, qualquer igreja faz, qualquer religião faz. Os testemunhos de Jeová enchem estádio em Portugal, irmãos. Tá vendo? Os mormons enchem estádios nos Estados Unidos. Irmãos, hoje em dia, isso aqui que nós estamos a fazer, qualquer religião faz. Tá
Agora a demonstração do poder de Deus. Só uma igreja que está atenta. Ouve o céu e pratica na terra. Ouve o céu e pratica na terra. Ouve o céu e pratica na terra. A minha oração hoje é que Deus te transporte para este nível. Que você seja levado para o sobrenatural. Que você comece a caminhar de forma sobrenatural, disposto a parar tudo para ouvir Deus, para entender Deus e para caminhar na sua direção profética. Agora eu não sei se você quer isso, mas se você quer isso, eu te desafio agora. Coloque-se de pé e comece a falar: Senhor, eu quero esta unção.